flecha nesta noite. Deus, que a palavra, Pai, Deus, que vai sair da boca da tua filha, venha, Deus, penetrar no coração de cada uma, Deus, nesta noite, Senhor. Repreende todo mal contra ela, Senhor, e abençoe tudo a tua serva, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Boa noite, gente, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Também oferecer esse culto em ação de graça, porque, como foi falado aqui, vivemos um ano que foi difícil, mas Deus nos garantiu a vitória. Então, verdadeiramente é um privilégio estarmos aqui, e é um privilégio, né? Por mais que seja uma grande responsabilidade, é muito bom falar do Senhor, é muito bom passar tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Então, eu sou muito grata a Deus. Sou grata ao pastor pela oportunidade. Confesso que quando o senhor mandou mensagem, pastor, chegou a ser engraçado, porque o pastor mandou mensagem para o meu esposo Rafael. Aí a gente ficou, vai ser você, naquela guerra inteira, fugiu, eu falei, Senhor, é ele. E quando o pastor falou, Tailândia, eu falei, amém. Não tem para onde correr, irmãos. Não tem para onde correr. Se o Senhor chamou, vai que Ele te garante. E nós, pela misericórdia, estamos aqui, né? Então eu vou passar algo que o Senhor colocou no meu coração. Abre aí a sua Bíblia, em Atos 28. Meu Deus! É uma passagem bastante conhecida, mas o ano se iniciou com o Espírito Santo gritando isso ao meu coração. E aí eu tenho que passar para a igreja, não vou guardar isso para mim sozinha não, amém? Atos 28, não vou me demorar, vai ser rapidinho. Vamos ler. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usavam conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. O 7. E ali, próximo daquele lugar, havia uma herdade que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou resumir basicamente o texto para quem não conhece entender um pouquinho o que o Senhor quer falar conosco. Paulo, já preso, eles estavam levando Paulo em direção a Roma, em direção à Itália, porque lá aconteceria o tribunal, lá Paulo seria julgado pelos crimes que eles estavam acusando Paulo. E aí eles iriam nesse percurso num navio, numa embarcação. Paulo não iria sozinho, iriam mais ou menos 276 pessoas, se não me falha a memória, junto ao caminho para chegar até a Itália, até a Roma. Durante o percurso, começa a vir grande vento. E Paulo sempre ligado, se direciona ao restante da tripulação e fala: olha, é melhor que nós ficamos aqui em Creta, porque eu sinto que há grande perigo nessa viagem. Paulo ele não estava seguro de continuar o caminho até a cidade de Roma. Só que eles não ouviram a Paulo. Eles não deram atenção ao que Paulo estava falando. E assim continuaram seguindo a viagem. Dentro desse percurso, a Bíblia vai nos dizer que começam a vir grandes e fortes ventos. Ventos esse que, na verdade, se você for estudar a história, não a Bíblia, porque a Bíblia não nos conta, mas a história em si, vai dizer que é um vento terrível, que, na verdade, é o maior vento daquela região. Então, começa a acontecer aquela tempestade, digamos assim,
e eles começam a se desesperar. Todo mundo na tripulação começa a entrar em desespero. Por quê? Porque eles estavam à beira do mar, o mar aberto, não tinha solução, não tinha para onde sair, começou o vento, e o que eles iriam fazer? Só que dentro desse desespero, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor se apresenta a Paulo. E quando o anjo do Senhor se apresenta a Paulo, o anjo do Senhor vai falar: não temas, Paulo. Avise que enquanto eles estiverem na embarcação junto contigo, eu estarei e darei livramento. Nada vai acontecer, nem com você, nem com nenhum deles. Só que dessa vez Paulo passou a informação e eles decidiram acatar a informação, decidiram obedecer Paulo. E nenhum deles tomaram um posicionamento de querer fugir. Porque quando eles ficaram em desespero, o texto vai dizer que muitos deles queriam fugir da embarcação, fugir daquele vendaval, fugir daquela tempestade. Só que logo em seguida, após o anjo do Senhor ter falado com Paulo, após eles continuarem seguindo em direção a passarem por tempestade, a passarem por vários processos dentro daquele navio, a Bíblia vai dizer que eles tinham que jogar os pertences fora para poder não afundar, enfim. Eles começam a avistar uma terra. E ao chegar nessa terra, a Bíblia vai dizer que é uma terra chamada por Ilha de Malta. Chegando nessa ilha, eles são bem recebidos pelos bárbaros. Bárbaros são estrangeiros, eles chamam de bárbaros porque eles falam em outras línguas, uma língua diferente, então eles eram conhecidos como estrangeiros. Quando eles chegam, eles nadam, quem sabia nadar ia nadando, então não sabia, pegavam os destroços e iam lá, ajudando até chegar à deriva da ilha. Pois bem, os bárbaros receberam esses homens, todos eles, essas 276 pessoas, muito bem. A Bíblia vai dizer que receberam com cuidado, receberam com amor, receberam com afeto. E logo em seguida foi feita uma fogueira. Eles acenderam uma fogueira, isso tudo a Bíblia nos conta. Se você for ler o texto, a Bíblia vai contar detalhadamente que eles acenderam uma fogueira, que estava chovendo, que estava frio. Logo em seguida, Paulo, ele pega os gravetos, lança sobre a fogueira. Quando ele lança os gravetos sobre a fogueira, o texto vai dizer que uma víbora, uma cobra, aparece, morde a mão de Paulo. E Paulo ele começa a sacudir aquela víbora, aquela cobra ao fogo. E aqueles bárbaros, o texto vai dizer que eles ficavam esperando Paulo inchar, eles ficavam esperando a morte de Paulo. Só que foi passando o tempo, isso não aconteceu. Alguns deles até começaram a dizer: olha, esse aí está fadado a morrer. Por quê? Porque ele não morreu no naufrágio, mas chegando aqui ele foi picado pela cobra. Provavelmente porque quem recebia a picada da cobra não sobrevivia naquela ilha. Então eles ficaram olhando a Paulo, esperando que a morte chegasse até Paulo. Mas assim não aconteceu. Paulo sacudiu a cobra no fogo e logo em seguida o texto vai dizer que ele foi até Públio, que era um homem importante daquela época, um homem importante, daquela ilha. Chegando até esse senhor, o pai dele estava enfermo. O texto vai dizer que Paulo, ele estendeu as mãos, orou pela vida do pai de Públio, ele foi curado da sua enfermidade. Bom, esse é um resumo do texto, mas tem muitas coisas aqui que o Espírito Santo ele falou grandemente comigo. E como é que começa a história? Chegando eles na ilha. Imagina que eles passaram pela tempestade, passaram pelo naufrágio, mas conseguiram chegar à ilha. A Bíblia vai dizer que eles chegaram à ilha, foram muito bem recebidos, com todo amor, com todo afeto. E aí, em seguida, Paulo ele vai ser bem recebido e vai acender a fogueira. Só que o que me chama a atenção aqui é o seguinte: eles passaram pelo naufrágio, né? Eles passaram pela tempestade, só que a Bíblia, ela dá ênfase ao nome da ilha. E fizeram a conhecer que o nome da ilha era Ilha de Malta. E eu fui pesquisar o que significava o nome Ilha de Malta. Se você colocar lá no Google, ele vai dizer terra de mel. Isso aqui me intrigou, por quê? Eles acabaram de passar por uma tempestade, um naufrágio, turbulência, perseguição. Em seguida, o Senhor direciona eles a uma terra de mel. Aleluia. Você passa por perseguição, mas o final é a terra
de mel. Você aleluia. passa pelos processos, turbulências, perseguições, enfermidades, mas logo à frente existe uma terra de mel preparada. Então eu já quero dizer para você, se porventura hoje você se encontra nesse processo de vento, você não está muito entendendo o que está acontecendo, você está sendo meio levado pelas ondas, não se preocupe, existe uma terra de mel preparada. Já está preparada. Só falta você chegar ao percurso. Mas o Senhor vai te levar até lá. A Bíblia vai dizer que ao chegar, Paulo, os bárbaros acendem a fogueira, Paulo ele pega os gravetos e lança na fogueira. Logo assim que ele lança o graveto na fogueira, aparece uma víbora, uma cobra, e morde a mão de Paulo. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui foi exatamente onde o Espírito Santo falou comigo: filha, presta atenção. Logo assim que virou o ano, por quê? A gente às vezes se doa tanto, cansa tanto, se fadiga tanto, é problema dali, é preocupação, é tribulação, e a gente às vezes se cansa. E aí quem nunca parou e falou para o Senhor assim: ah, Deus, deixa eu aqui quietinha, deixa um pouquinho quietinha, virou o ano, eu não quero fazer demais, porque quanto mais dado, mais é cobrado. Pois é, eu estava dentro dessa situação, virou o ano, eu falei: Senhor, eu quero ficar quietinha, me deixa quietinha, deixa eu só receber, deixa eu só ver o que o Senhor vai fazer, eu não quero me movimentar. Só que quando eles acendem a fogueira, Paulo lança o graveto e a cobra pica a mão de Paulo, eu falei: Senhor, por que a cobra pica a mão de Paulo? Por que o Senhor livrou ele lá do naufrágio? Porque era impossível, irmãos. Era impossível eles saírem daquele naufrágio com vida. Por que, Senhor? E aí o Senhor disse que assim, é necessário que seja acesa a fogueira. E eu falei: Senhor, mas como assim? Aí ele falou: minha filha, não é tempo para descanso. Jesus! Não é tempo para descanso. Você está virando agora, 2023 foi maravilhoso, foi de muita luta, muita prova, mas você venceu a guerra. 2024 não vai ser diferente. Aleluia! E a palavra que o Senhor colocou no meu coração aqui para a igreja é de despertamento. Assim como o Espírito Santo me despertou quando eu queria ficar quietinha, caladinha, sem fazer nada, ele falou: é necessário acender a fogueira. Sabe por quê? Quando tem fogo, a cobra não fica. O texto vai dizer que a cobra, ela pelo calor do fogo, ela se mostrou. Ou seja, não existe cobra que fique escondida onde tem fogo. Aqui, irmãos, não é você pular, você rodar, não. É fogo do Espírito Santo. É você deixar acender a chama e pegar fogo mesmo nele. É necessário que você comece o seu ano. Eu vou falar exatamente como o Espírito Santo falou comigo. É necessário que você acenda a fogueira para você suportar o que está para vir, minha filha. E eu falei: Senhor, me guarda, eu não quero, mas não é a nossa vontade. Não é a sua vontade. Se o Senhor te chamou para pregar a palavra, fugindo ou não, vai chegar o momento que você vai pregar a palavra. Se for para louvar, vai chegar o momento. Então não adianta, é necessário que a fogueira seja acesa. Irmãos, fogo nos remete ao que? A luz. Acendeu a fogueira, a cobra pulou, porque enquanto ele pegava o graveto, nada aconteceu enquanto ele pegava o graveto. Mas quando ele lançou o graveto na fogueira, a cobra pulou e mordeu ele. Que mistério é esse na fogueira, irmãos? É necessário que a fogueira seja acesa. Eu vou repetir isso aqui várias vezes, porque foi onde o Espírito Santo falou comigo, Tailândia. Acenda a fogueira. Vai pra guerra mesmo, porque eu te garanto. Não adianta eu vir pro culto quinta, domingo, terça, escola dominical, se eu vier apagado. A Bíblia fala que você é luz do mundo. Luz do mundo, você
fogueira acesa. Aleluia. A víbora não suporta o fogo, irmãos. Tudo que está escondido, quando você acende, ele é posto para fora. Se Paulo não tivesse lançado graveto, ou seja, eu vou trazer mais fogo para o ambiente, eu estou com frio, está chovendo, eu vou trazer mais fogo, eu vou lançar graveto, eu vou lançar graveto. Se ele não tivesse feito isso, ele não teria visto a víbora. Aleluia. Quantas vezes a gente está no nosso corre-corre da vida e a gente passa desapercebido porque não acende a fogueira. E o inimigo que está lá dentro da sua casa te atribulando está à vontade, porque não tem fogueira acesa. Está na hora da gente parar de ficar esperando o fim do altar, irmãos. Fogueira nos remete à intimidade. Eu preciso ter a minha intimidade com Ele. Se eu estiver passando por um momento difícil, logicamente o altar vai estar aqui para poder te ajudar. Mas e se porventura não tiver, o que você vai fazer? O que você vai fazer, irmãos? Tem fogo aí? Glória a Deus. Tem fogo aí? Você está pegando o seu gravetinho todo dia? Ah, Dani, como é que eu pego o graveto? Entra dentro do teu quarto, fecha a porta, ora teu pai. Não deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Se você for ver os noticiários, Deus está levando. Deus está permitindo. Hoje saiu uma notícia do esposo de uma menina que louva, que é uma bênção, que eu sigo. O esposo faleceu de repente, servo, homem de Deus. Não deixa para fazer amanhã aquilo que você precisa fazer hoje. Desperta tu que dorme. Acende a fogueira. Entra 2024 na disposição de viver o extraordinário de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, foi falado aqui. Irmão, sem luz você não acha nada. Se você for ler a parábola lá da dracma perdida, como que ela achou? Qual foi a primeira coisa que ela teve que fazer, irmãos? Acender a candeia, acender a luz. Se não tivesse acendido a luz, ela não teria achado. Entendo que o Espírito Santo está falando para ti, iniciou um novo ano. Não adianta a gente achar que vai ser tudo maravilha, porque não vai. Vai ser bênção. Vai ser lindo, mas vai ter guerra, sabe por quê? Porque o crente, ele tem guerra, ele tem altos e baixos, nós vivemos de fases. É por isso que a Bíblia vai nos garantir: há tempo para tudo. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para tudo, irmão. Só que tem uma coisa linda: nada continua na mesma estação. O deserto, ele passa, o problema, ele passa, a dor, ela passa. Nada é eterno, Deus é justo. Ele sabe o tempo certo. Nós precisamos despertar. Irmãos, corta aqui. Doeu muito quando o Espírito Santo falou comigo, porque eu queria muito ficar quietinha. Falei: Senhor, mas eu vou dar, mas eu vou ser cobrada, mas é. Só que se eu não fizer, eu não vou viver o extraordinário. Eu não vou ter o que contar com o meu testemunho. Irmãos, eu dar o testemunho de outra pessoa é muito fácil. Quantos você já não conhece? Mas e o teu? Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para poder viver o extraordinário de Deus. Não aceite o pouco. Saia do raso. É tempo da gente se aproximar e subir o nível. A Bíblia vai dizer, o texto vai dizer, que quando ele lançou o graveto, a cobra picou a Paulo. E eu falei: Senhor, tu deixou. O Senhor não deixou eles morrerem no naufrágio, mas deixou uma cobra picar. É necessário às vezes. Deus vai permitir às vezes você ser ferido. Deus vai permitir às vezes que tribulações cheguem a ti. Mas tem um propósito, não é em vão. Deus não quer que você sinta dor, irmão. Ele quer que você suba o nível. Porque quando a gente está na guerra,
busca. Não vai para o monte. Quando a gente está na bonança, a gente às vezes até esquece. Esquece e depois vai vir luta. Não. Só que, como todo mundo conhece, a cobra picou, doeu, porque ele sacudiu. Concorda comigo? Se não tivesse doído a mordida da cobra, ele teria só encostado ela no fogo. Mas ele sacudiu, doeu, mas não matou ele. Sabe o que o Senhor está querendo dizer aqui? É necessário você pegar tudo que está aí, ó, te atrapalhando, tribulação, que está atrapalhando você a buscar a Deus, a se entregar, a se lançar 100%, lançar na fogueira. Aleluia! É necessário lançar na fogueira. Pega o problema, fogueira. Preocupação, fogueira. Lança no altar, irmãos. Acenda a fogueira. Acenda a fogueira. Acenda a fogueira. Meu Deus. Acenda a fogueira, irmãos. O texto vai dizer que quando ele recebe aquela picada, ele sacode ela. Os bárbaros, os desconhecidos, estavam aguardando a morte dele. Estavam aguardando ele inchar. Estavam aguardando que ele definhasse ali. Porque eles sabiam quem tinha mordido. Mas eles não sabiam quem estava atrás de Paulo. Meu Deus. Eles não sabiam quem era o Deus de Paulo. Meu Deus. Às vezes você conta seus problemas sem querer, achando que a pessoa está ali recebendo na amizade. Mas não, ela está ali, ó, vai morrer. Esse daí ela não vai aguentar não. Ah, passou o naufrágio, a picada ela não aguenta. Só que eu vim aqui nessa noite para dizer para você, você aguenta sim. Paulo, ele não morreu no naufrágio. E ele também não morreu na picada. Não vai ser você que vai morrer, irmão. Deixa doer, mas lança na fogueira. Vai doer mesmo. Jesus sofreu, mas tem de bom ânimo. Joga na fogueira. Aleluia. Joga na fogueira, lança na fogueira. Qual é o teu problema? O que tem te atrapalhado de você ser aquele crente fervoroso? O graveto, irmão, ele está ali, ó, acendendo. A cobra, ela está fugindo. Será que a gente tem vindo ao culto como gravetinho? As irmãs começaram a orar, será que eu estou ali intercedendo? Ou será que eu só vim? Nós precisamos voltar, irmãos, a criar expectativas nos nossos cultos. Deus ainda cura, Ele ainda salva, Ele ainda transforma, Ele ainda liberta. Foi num culto como esse que eu voltei para Jesus. Foi num culto como esse que Deus resgatou a minha irmã lá do crack. Meu Deus. Foi num culto como esse que eu vi uma irmã cuspir câncer. Então é necessário a gente voltar com a nossa lamparina acesa. Aleluia. A Bíblia vai dizer o que lá em Levíticos? Esqueci agora, mas eu vou lembrar. O fogo arderá, verdade, obrigada, pastor. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Quando eles lançavam os holocaustos, tinha que ter fogo, irmãos. Meu Deus. Tinha que ter fogo. É por isso que ele ressalta isso, não se apagará. Não pode apagar o pavio que fumega. Aleluia. Esse 2024 é um ano de despertamento. Você precisa fazer a diferença no meio dos seus. Quer que Deus livre quem está em casa? Faça a diferença. Quer que Deus trabalhe lá? Faça a diferença. Eu vou ao culto sim, eu estou cansada. Mas eu vou ao culto e eu sei que Ele vai fazer algo por mim. Eu vou ao culto, eu vou lançar meu graveto. Eu vou lançar meu graveto porque eu sei que Ele vai fazer algo, porque a minha fogueira está acesa. É tempo de acender a fogueira. Não é tempo mais da gente se agarrar ao nosso hoje. O amanhã não nos pertence. Se hoje está doendo, vai vir uma terra do mel, irmão. Não sou eu que estou dizendo, não. Quem nunca passou pelo processo aqui e lá na frente viu que tinha bonança? Quem nunca passou pela tempestade sabendo que lá na frente teria outra tempestade? Aconteceu assim com você? Não. Sempre tem um refrigério.
Só que, ninguém falou de dor, ele não se preocupou com o que ele estava sentindo, ele sabia o rumo da história. E aí, o que o texto vai dizer? Que ele saiu, foi ao encontro de Públio, esse homem que era importante na ilha, tinha muita herdade, o pai dele estava enfermo. O texto vai dizer que Paulo ele foi chamado, fez a oração, impôs as mãos. Deus! E se você for ler aqui no texto, vai dizer, pôs as mãos sobre ele e o curou. Aleluia! Pôs as mãos sobre ele e o curou. E o início da picada foi aonde a picada? Meu Deus! Meu Deus! Aleluia! A mesma mão que ele sentiu a dor da picada, Jesus! foi a mesma mão que ele usou para operar o milagre na vida daquele homem. Você precisa entender que aonde te feriram, é aí que Deus vai te usar para curar. Aonde hoje está doendo, aonde Deus está deixando, está tratando, é ali que você vai operar milagres através da sua dor, irmão. Nada é em vão. Foi na mão. A Bíblia podia falar que ele não impôs as mãos. O texto não precisava dar esse detalhe. Mas ele frisou. Ele foi picado na mão. Escorreu o veneno. Jesus! Ele continuou. Ele perseverou. Ele não parou. Ele não desistiu. Jesus! Porque ele sabia o que ia acontecer lá na frente? Não. Ele não era onisciente, mas Deus sabia. E o melhor de tudo, ele sabia quem era o Deus da vida dele. Por mais que ele não soubesse que através da ferida dele viria milagres, ele sabia que Deus ia responder todos os ataques dentro daquele navio de uma forma bondosa. Através da vida dele, um foi curado. E ainda mais, o texto vai dizer que depois dele ter curado o pai de Públio, outros vieram a ter com ele. Foram curados. Foram sarados. Todos eles. Todos eles. Aleluia! E aqui eu encerro, porque esse passar daqui não é mais o Espírito Santo. Só que eu preciso te dizer nessa noite, acenda teu fogueira, irmãos. Glória! Se você quer viver um 2024 extraordinário, se você quer ver as maravilhas de Deus, os milagres de Deus, seja na sua vida ou na vida dos teus, acenda a fogueira. Não deixa com que a escuridão seja maior do que a luz. Não deixa que o seu cansaço seja superior à sua luz. Porque Ele já te deu tudo. Tudo que nós temos é a nossa salvação. Se Ele decidir nos levar aqui, eu sei para onde eu vou. Eu não estou preocupada. Eu falo isso no altar do Senhor, diante dEle. A minha preocupação é ir para a glória. Mas eu também quero ver as maravilhas dEle aqui. Eu ainda tenho pessoas que Deus precisa restaurar. Eu ainda tenho pessoas que precisam ter um encontro com Ele. Eu ainda não estou 100% satisfeita com 3 almas salvas. Eu quero todo mundo em seu mandamento. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas não vão ser eles que vão fazer, irmão, é você. É a coluna. É com a fogueira acesa. Acesa. Eu quero falar para você nessa noite, se você acha que há muito tempo você não sente a presença do Espírito Santo, eu quero te convidar a chamar a presença dele para você. Jesus amado! Senhor amado. Você fica em pé em nome de Jesus. Foi louvado aqui, mas eu quero louvar novamente. Amém. Porque
Porque é o fogo do Espírito Santo que para sobre nós nessa noite. Você que tem uma enfermidade, você que tem algo aí que tem lançado no altar, não tem falado com ninguém, e você não quer continuar 2024 com aquilo escondido dentro de você, 2023 não quer viver o que você viveu em 2023 com aquilo escondido, guardado dentro de você, lança hoje sobre o altar. O Espírito Santo, ele te convida. Senhor amado. Não é a Tailane que está chamando você, irmão. É você e Deus. Aonde você precisar acender a candeia, aonde você sabe onde é. Você sabe em qual área que você precisa acender a fogueira hoje. Você sabe aonde você precisa lançar o graveto. Lança sobre ele, é hoje, irmão. É hoje, é a primeira semana do culto. Não perca a oportunidade de começar com o pé direito. Eu vou louvar, se você sentir no seu coração
pode dar esperança. Meu Deus! Traga a memória aí. Ele tá falando. Traga a memória. Ele tá fazendo, irmãos. Eu tô sentindo. Eita! E eu quero pedir, Senhor, Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce. Eles só estavam reunidos e de repente veio o vento impetuoso e fez tremer. Quando a gente acende a nossa fogueira, é isso que a gente sente todos os dias. Treme a nossa carne, a gente não consegue